Olá, esse é o programa Bate-Papo Acadêmico. Hoje recebendo o professor João Bem-vindo, professor da Universidade Federal, doutor em letras, que vai discutir hoje com a gente um tema muito bacana, que foi a sua tese, né? Sim. Que foi sobre a questão da construção dos significados, das emoções, da reflexão dos sentidos, a partir de um jornal. Primeira pergunta, por que o jornal? Ok, em primeiro lugar gostaria de agradecer a vocês por o espaço, né, aqui nesse momento para falar da minha pesquisa. A mídia sempre foi um espaço que para mim representou muito, porque é um espaço onde se constrói a argumentação, onde se difunde ideias, onde se constrói determinadas culturas, determinados pensamentos. Então, quando eu pensei em trabalhar com discurso, análise do discurso, que é um dos ramos da linguística moderna, eu imaginei uma pesquisa, uma área de pesquisa com a qual eu já me identifico há muito tempo. No meu mestrado eu pesquisei sobre os discursos do PT, em documentos oficiais do partido. E no doutorado então eu escolhi o jornal. Meio Norte. O jornal Meio Norte. Dentro do jornal Meio Norte eu escolhi um gênero discursivo em especial, que foi o editorial. Por que o editorial? Porque o editorial, na verdade, é uma espécie de carteira de identidade do veículo de informação. É ali onde o veículo coloca suas impressões, suas visões de mundo. Então, a minha tarefa, meu desejo no início, era observar como o Jornal Meio Norte constrói essa argumentação, como que ele utiliza estratégias discursivas para defender determinados pontos de vista, quais são as imagens que o jornal constrói de si e do povo piauiense, de seus leitores, de que forma ele tenta seduzir esses leitores através de um jogo de emoções, né, que é um princípio da retórica, para poder passar suas ideias, aquilo que ele pensa. E aí o jornal Meio Norte, assim, você delimitou esse objeto. Por que o jornal em si, esse jornal? Pois na época eu pensei ainda em confrontar alguns jornais para poder observar como cada um anunciava. Mas depois nós observamos que o Jornal Meio Norte era um dos que gerava mais polêmica, digamos assim, nas enunciações que fazia. E nós observamos também que o jornal enunciava de uma forma, digamos, bem característica. Ou seja, o jornal ia se adaptando às diversas situações políticas pelas quais vivia o Estado. Então, no momento em que estava um determinado grupo político, ele se aproximava desse grupo e passava a anunciar de uma forma completamente diferente, digamos assim. Sempre por seu interesse, né? O interesse do jornal. E aí nessa construção metodológica, qual foi o período que o senhor escolheu para fazer esse trabalho? E se teve assim, datas específicas, edições específicas, como foi? Nós observamos o jornal durante 4 anos, de 2007 a 2010, e dentre esse emaranhado de coisas nós fomos selecionando alguns editoriais para fazer análise textual discursiva propriamente dita. Então, essa foi a razão principal em relação da polêmica, da tiragem e dessa situação característica bem pitoresca que o jornal tinha. O senhor chegou a conversar, por exemplo, com as pessoas que escreviam os editoriais, chegou a perguntar para eles, questionar ou não teve isso? Fizemos uma entrevista com o editor do jornal à época, mas assim, na análise do discurso nós observamos sobretudo aquilo que está dito, que nem sempre, nem mesmo às vezes o enunciador tem em conta aquilo que ele mesmo disse. Então, um jogo de imagens, como diz o Michel Pechet, que é um dos fundadores da análise do discurso. Então, pode ser que muitas vezes o jornal tenha tido a intenção de dizer determinadas coisas, mas acabou produzindo outros efeitos de sentido. Talvez nem mesmo ele se dê conta disso, porque é a questão do inconsciente no discurso. Mas observamos... Eu já observei alguns profissionais que eles usam uma revista, por exemplo, a revista Veja, e comparativo com a revista Isto É, para fazer esse mesmo estudo. O senhor, como professor, orientador de muitos trabalhos, para quem está assistindo a gente, como é que a pessoa pode, o estudante, ele pode começar a querer construir um trabalho nessa linha? O que ele precisa ler, o que ele precisa avaliar inicialmente para construir um trabalho nessa linha? Olha, acho que o estudante primeiro precisa ter
claro que a pesquisa científica ela envolve 3 pilares, a meu ver, principais. O primeiro é você precisa ter um problema de pesquisa, né? Você precisa ter um problema a partir do qual a sua pesquisa vai caminhar. Você precisa ter um objeto de estudo, escolher determinado material a ser analisado. Seja gravações, seja aplicação de entrevistas, seja material já publicado. E o terceiro, você precisa de uma teoria, né? Então você aplica essa teoria sobre esse objeto, produz um resultado para resolver ou responder, digamos assim, esse problema de pesquisa. Então esse talvez sejam os 3 pilares fundamentais para qualquer pesquisa. E aí quando a gente vai discutir essa questão da linguagem, a linguagem hoje ela é múltipla. Você tem hoje os memes, que são uma febre, que viralizam na internet, que tem uma linguagem, que tem um discurso próprio. Esses memes, assim, é possível estudar eles também? Sim, do ponto de vista da linguística, dessa análise? É possível, né? Os memes são objetos que produzem sentido, que estão presentes na nossa sociedade, que fazem parte dessa linguagem contemporânea. Então, tal qual o editorial de jornal, tal qual uma notícia, um panfleto, o meme também comunica, também produz sentidos, também provoca adesões nas pessoas que visualizam ou não, né? Então, na minha pesquisa propriamente dita, eu trabalhei com as teorias do discurso, né, Como é que funcionam essas teorias? Quem foram os autores que você usou para fazer esse estudo? Eu utilizei desde o Michel Pechet, que é um dos fundadores da análise do discurso, lá em 1960. E a análise do discurso é uma disciplina que tenta buscar os sentidos que estão ali postos e que nem sempre estão tão claros assim. Então, hoje em dia, a gente tem um grave problema no ensino, que as pessoas, os alunos decodificam as palavras, mas não conseguem atribuir sentidos a elas, né? E isso joga a nossa nota do IDEB lá para baixo, porque os alunos leem, mas não compreendem o que leem. Então, analfabeto funcional seria esse, mais um analfabeto funcional acadêmico, né, ali. Exatamente. Que entra na universidade, mas não fez um ensino fundamental, um ensino médio. É um problema isso hoje, né? É verdade. Como é que o senhor pode, já entrando nessa área assim, academicamente, como é que o senhor recebe os alunos hoje na universidade? Bem, a gente recebe os alunos, sobretudo no curso de letras, numa perspectiva de que eles precisam ser sujeitos críticos e levarem seus alunos a também ter essa postura. A linguagem não é um produto neutro. O filósofo russo Mikhail Bakhtin diz o seguinte, que o signo é um produto ideológico por natureza. E o Marcos Bagno, que é um professor da UNB, um linguista contemporâneo, diz que o dicionário é um cemitério de palavras. Então elas estão ali, coitadas, enterradas, é a gente que desenterra em determinados contextos, faz com que elas ganhem determinados sentidos. Então aí, a partir do Pechet, do Bakhtin, de linguistas franceses contemporâneos como o Patrick Charrodot, Dominique Manguenot, há uma linguista francesa contemporânea, que é a Ruth Amossi, que faz uma ponte entre a análise do discurso e a retórica. E foi outra coisa que eu observei na minha pesquisa, a questão da argumentação, da retórica. Essa questão dos signos você também poderia ver Barra, Adorno, enfim, tem muitos teóricos para a gente estudar isso, né? Sim. Esse tema eu poderia ficar fazendo várias perguntas a respeito dele, mas só para a gente encaminhar aqui uma coisa. A mídia, ela constrói significados, ela é muito forte nisso, né? A mídia é hoje algo inevitável e muita gente se baseia em suas opiniões, em suas vivências, pelo que a mídia diz. É preciso tomar cuidado, né, com o que ela diz. Claro, é preciso ser, sobretudo, um leitor, um telespectador, enfim, crítico. Nós precisamos ser capazes de observar nas entrelinhas o que aquela mensagem está dizendo. E para isso a gente precisa de determinadas ferramentas teóricas, né? Ou seja, observar quem é o sujeito anunciador, qual é a visão de mundo que ele tenta construir a partir dali, que veículo é esse que está anunciando, em qual contexto, para quem ele está se dirigindo. E, sobretudo, confrontar essas visões de mundo com outras, para que a gente possa também fazer o nosso juízo de valor. E nessa questão do seu trabalho, para onde é que vai esse trabalho? Onde é que o senhor vai levar ele ainda ou vai buscar outro caminho? Bem, a pesquisa de doutorado encerrou-se, assim, entre aspas, porque, na verdade, nada se acaba ou se esgota em si mesma. Mas continuo agora no pós-doutorado fazendo pesquisas, utilizando novamente a análise do discurso e a retórica, observando outro material, que são obras literárias piauienses.
Mas, enfim, com o mesmo objetivo, procurando os sentidos que os autores tentam construir ali, qual a imagem do Piauí que eles têm, qual a imagem de sociedade e como a linguagem que eles utilizam permite tudo isso. Que bom. Espero a gente poder trazer novamente o senhor aqui para a gente ouvir o que a gente tem a falar sobre essas construções locais, né? O que é mais importante a gente ver que aqui no Piauí, que é um celeiro de grandes autores, tenha esses estudos também. Então seria muito bom. Professor, muito obrigado pela presença, pelo trabalho. Acho que vai enaltecer ainda mais essa discussão desse tema e ainda mais com sua presença. E se você tem algum trabalho, algum artigo, uma dissertação, um TCC, enfim, um trabalho de pesquisa acadêmica que queira fazer aqui, que queira trazer para a gente debater, entre em contato pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, inscreva-se no nosso canal, também no YouTube, que vamos ser um prazer poder bater um papo com vocês. E até a próxima semana.